Bom, Ana Cecília Aranha. Qual a sua opinião sobre as resinas Bookfill e você acha que elas têm espaço na clínica odontológica moderna? Bom, vamos lá. Boa noite, pessoal. Opa, todo mundo escuta? Bom, primeiro eu queria agradecer a Cuser pelo convite de estar aqui, em especial Paty, Patrícia, Pamela. Cadê a Pamela? Está aí. Agradecer pelo convite, por estar, tá lá, por estar junto aqui mais uma vez, né, em mais uma atividade com vocês, que são muito parceiros, são parceiros meus, parceiros da São Paulo Dental Studio. Então, agradecer demais por estar aqui junto, né, com Jansen, Rê, Luiz, Vlad, OPV, para estar aqui junto hoje vai ser com certeza um momento muito especial. Bom, Rê, você perguntou se tem espaço na clínica para as resinas Book, né? Então a gente vai ter que voltar um pouquinho lá no passado para pensar um pouco na história da Bookfill, das resinas Book. A gente não é um material novo, a gente está falando de um material que desde 2000 já está no mercado, mas ela passou por muitas evoluções ao longo desse tempo. E é um material que veio para facilitar o quê? O procedimento restaurador. Para pensar que, quando a gente vai comparar com uma resina convencional, a gente pode colocar incrementos muito maiores, de até 4 milímetros, enquanto que uma resina convencional, a gente sabe, todo mundo sabe, que a gente precisa colocar em 2 milímetros. Então, a gente vai, dentro de todo o protocolo restaurador, a gente vai minimizar muitas falhas. Então, a gente vai ter diminuição ali de bolhas entre, né, espaços entre as camadas incremental, a gente vai ter também a possibilidade de ter menos gap, ou seja, menos sensibilidade pós-operatória, e também a gente pensar em longevidade das nossas restaurações. Então, ela foi, na verdade, pensada para facilitar e, principalmente, para a gente ganhar tempo. E tempo, a gente sabe o quanto ele é importante dentro da nossa rotina, da nossa prática. Então, imagina um paciente, se a gente não está com isolamento absoluto, que talvez não seja, né, algo que a gente vai fazer de rotina, eu tenho um paciente, eu posso facilitar muito mais. Eu estou vendo vários professores da odontopediatria, eu que gosto muito da odontopediatria, uso muito para crianças, isso facilita muito. Só que a gente está falando de um conceito aqui que não é só uma resina só Book. A gente está falando de uma resina que é Book, que é Flow, e que ainda pode mimetizar o substrato ao redor do que a gente tem. Então, é um material muito completo. Então, se cabe dentro da nossa clínica, cabe muito, né? Então, a gente vai precisar desse material, e que a gente fala de tecnologia, de evolução dos materiais restauradores, a gente está falando de Carisma Book Flow One, hoje, sendo lançada aqui. Muito bom. Muito bem. A senhora ainda tem 1 minuto e 22, vai dar esse tempo para o... Eu posso ceder para o colega. Então, tá bom. Gente, vamos continuar. É a réplica. 1 minuto para a réplica. Brincadeira. Vamos continuar aqui, então, perguntar para o PV. A gente sabe, então, que a Carisma Book Flow One é uma resina Bookfill, bulk, né, de consistência fluida, de cor única, mas e com relação à composição. Então, eu queria que você falasse um pouco da composição. Vamos entrar na química dessa resina aí. Beleza. Então, boa noite a todos. Prazer, Regiane, obrigado por estar aqui. Paty, mais uma vez, obrigado pela parceria. Muita honra estar aqui com todos vocês, de frente para tantos professores clínicos, e tem muita gente assistindo aí de casa, do consultório. A Carisma Book, ela vem num conceito de reconstrução, como disse a Ana. E nesse conceito de reconstrução, nós sabemos que o mercado, a indústria, ele tende a simplificar. O cuidado que a gente tem que tomar agora é que simplificar não significa que é mal feito. Nós temos que primeiro analisar o contexto do simples bem feito ou complexo mal feito. Nós vivemos numa bolha, e nós temos que entender que mais de 95% dos dentistas no Brasil não gastam 2 horas para fazer uma classe 1 de resina composta. A maioria dos dentistas não vivem de fotografias passo a passo, de postagens do passo a passo na rede social. A maioria dos dentistas atende a maioria dos pacientes. A minoria dos dentistas no Brasil atendem a minoria dos pacientes. Então, quando a gente olha para a maioria, a Cuser, ela vem com esse conceito, e a gente sabe que é uma tendência do mercado, e é fantástico. Por quê? Eu utilizei a resina, utilizo a resina desde o início do ano. É uma resina fluida, com certeza, uma resina que, na sua composição, ela tem 65% de partículas de reforço, ou seja, apesar de ser uma resina bulk, é uma resina com alto conteúdo de carga. Ela tem um monômero uretano, ela tem também um E4B ADMA, que é um componente, ou seja, eles chamam de reticuladores de metacrilato, e isso faz com que a resina ela adquira um ponto de inserção, um ponto de fluidez interessante para complementar
preencher cavidades, por exemplo, numa substituição numa restauração de amálgama, ou, por exemplo, numa restauração classe 5 profunda, ou quando você tem ângulos, ou quando você quer realizar, por exemplo, núcleo de preenchimento, um tratamento endodôntico, além do quesito estético muito bem colocado pela Ana Cecília. As partículas, elas variam de diâmetro de 0,02 micrômetros a 5 micrômetros, isso caracteriza uma nanohíbrida, e as partículas nano são compostas por sílica de 20 nanômetros de diâmetro. Gente, eu acho que a gente pressionou tanto. Eu deixei 1 minuto e 30 para o próximo. Se não usar, eu vou usar. Esse banco de tempo está sendo acumulado para no final vocês fazerem, né? Está zerando esse banco de tempo, né? Muito bem. Então a gente tem a composição da Carisma Bookflow One, né? Quem não é dentista e está assistindo aí, beijo mãe, não entendeu nada. Tem um E, tá uretano, esquece. Mas Vamos lá. tem os slides aqui que está exemplificando para vocês, para ficar um pouco mais fácil. Porque tem uma parte técnica também que é importante a gente falar, né? Por isso que é legal a gente misturar um pouco. Não é só de palhaçada que vive esse podcast, né? A gente tem que falar um pouco de ciência, né? A gente tem que falar de ciência, é a base, né? Tô achando muito sério isso aqui. Tá todo mundo assim. Daqui a pouco o pessoal solta. Bom, agora a gente vai falar com o professor Jansen. A gente sabe que você teve a oportunidade de conhecer essa resina antes, usou a resina antes, né? Então e foi em primeira mão, né? Então a gente queria saber quais são as principais características da resina e o que ela traz de novo no mercado. Boa noite, pessoal. Obrigado de novo pelo convite. Obrigado, Paty. Obrigado, Accuser. É um prazer estar aqui falando para todos vocês, estar aqui com vocês todos. E em relação a esse material, quando a gente pega esse material e vê o que ele faz, a gente até fica um pouco desconfiado, né? Primeiro que ele é flow, depois ele é bulk, e depois ele mimetiza. Então a gente fica até confuso se ele consegue fazer tudo isso. Então a gente vai começar a testar. Isso começou muito com as características camaleão, que falavam muito, e por um bom tempo não funcionavam, até a chegada da Carisma Diamond One. E agora ela está incorporada nesse material, e o único conselho que eu posso dar é que experimentem mesmo, né? Porque quando eu peguei esse material, eu falei, mas Paty, ela é bulk, ela é flow e ela vai ser camaleão. Ela é, para um clínico geral, como estava todo mundo falando, ele é fantástico. Por quê? Se você pensar, na maioria dos casos que a gente tem, que são simples, ou muitas vezes a gente tem substituído muitas restaurações, né? Até os casos que eu vou demonstrar são sempre substituições. Substratos bons, às vezes rasos, que teve algum problema técnico, e a flow ela é muito fácil de colocar, né? Às vezes vocês vão até se questionar sobre a fluidez desse material, se podia ser um pouco mais consistente. No começo eu até estranhei, mas eu tive a certeza, quando fiz vídeos, que a consistência dela é ideal para preencher toda aquela cavidade. Porque quando ela é um pouco mais consistente, tenho certeza que todos aqui são professores já testaram, outras, fica um pequeno gap. E a consistência dessa ela é fantástica, né? Então, muito fácil de utilizar, principalmente para um clínico geral, para principalmente os principais casos. E eu, antes de vir para cá, estava atendendo um paciente, precisava fazer uma reconstrução de um munhão, como o PV falou, coloquei um pino, e você coloca, é muito fácil. Por quê? É o único material que vai preencher aquele espaço entre o pino e o remanescente e vai mimetizar a cor, né? E aí fiz um provisório para ele depois, PV. Aí o que acontece quando você faz um provisório de bisacrílica? Fica uma bolinha, né? Aí você não precisa pensar mais. Você pega a resina, a seringa e corrige. Você não precisa ficar pensando qual será a cor que você vai usar para acertar aquele reparo. Não só para as bisacrílicas, né? Mas até para uma restauração que alguém fez. Agora, a hora da vez são as resinas. Fratura uma resina, uma faceta, e aí a gente não sabe que cor vai usar. Então, esses materiais Universal Shade, eles conseguem mimetizar e dar uma tranquilidade para a gente. Então, a minha experiência com esse material foi fantástica. Por quê? Restauração sem estresse. Você não tem que escolher esmalte, body ou dentina. Você pega ela e já consegue fazer. Além do que, com mais de 2 milímetros de profundidade, ela consegue bloquear ainda. Isso é uma outra coisa que eu falei, isso não é possível. E vocês vão ver nos casos clínicos que a gente consegue ainda mascarar
ou seja, tem uma opacificação, que nos dias de hoje tem sido um grande problema com substratos escurecidos, principalmente quando a gente fala de resinas bulk. As bulk, elas são translúcidas, né? E essa não. Então, é um grande diferencial. É bulk, é flow e tem capacidade de mimetização. 11 segundos. Só para atualizar vocês, é porque antes aqui a gente chamou todos e falou, gente, pelo amor de Deus, são 4 minutos para cada um responder. E quem conhece o PV, Não, você coitado. não falou mansinho assim, não. Sempre você, PV. Não foi falado, né, de forma tranquila. Foi tipo assim, 4 minutos. Praticamente Então, assinamos aqui um termo de consentimento. a gente não assustado. Você assinou as regras, né? Ó, te e só perguntou, para assim esclarecer aqui, nós estamos no meio de vários professores e tudo mais, mas aí em casa, vocês que estão na internet, tem muito estudante assistindo, muito recém-formado, dentistas que ainda não têm tanta experiência. E essa capacidade de mimetização, só para deixar mais claro, Posso usar os últimos 10 segundos? Claro. Esqueci de uma coisa importante também, né? Ela não precisa de uma outra... Ela é única. Não precisa de uma camada de uma outra resina com mais resistência. Né? Então, assim, se tem os 10 segundos, isso também é espetacular. Coloca ela e acabou. Você só vai ter uma seringa, né? Então, assim, é o Vamos que o PV falar falou. sobre isso. A simplicidade é tornar o complexo simples. Na verdade, o resumo do que você falou é basicamente isso. então, para quem está em casa e estiver assistindo, a capacidade de mimetização, quando a gente fala da resina do one, né, dessa parte one, quer dizer que ela é única. Então, ela traz a cor do substrato para a resina. Então, por exemplo, se é um dente A3 e você coloca a one, ela vai puxar a cor A3. Se for o A1, ela puxa, que é essa mimetização, da cor do substrato. Então, só para esclarecer, porque aqui a gente tem várias pessoas que estão cansados de saber disso, mas em casa eu falo muito com o estudante, então é bom a gente deixar claro. Não, e até para dentista que corre. Tem alguma dentista que corre aqui ou não? Ela está até se escondendo, né? Não, você está aí, você está na câmera já, né? A Maria Cláudia, então, que é a dentista que corre, né? Então, para quem corre, a Carisma Bulk Flow One vai otimizar muito seu tempo, já que você está sempre correndo, né? Então, a dentista que corre... Tá, essa é a nossa... Você está aparecendo para o pessoal lá de casa, Isso, tipo é o nossa, Oscar, essa é a nossa sabe? tentativa de fazer o Oscar, tá? Direção. Dá um tchauzinho aí, pode dar um tchauzinho, o dentista. Produção, não vai pôr a câmera aqui? Não, não vai rolar. Então vai É ser demais. quase um Oscar. Vai ser o Oscar só para quem está assistindo em casa. Não. A próxima a gente faz com a câmera do beijo, né? No próximo. Vamos lá, vamos fazer a pergunta então para Ana Cecília. E a Vládia vai comentar esta pergunta, Sim. né? Então, para não dizer que a gente pulou ela aqui, né? Quando a empresa diz que a resina tem uma profundidade de polimerização de 4 milímetros, é mesmo seguro para a clínica seguir um protocolo adotando uma espessura de incremento tão grande? Então, é aquele negócio. A resina bulk, ela vem com uma dúvida do mercado, né? O dentista às vezes não acredita, de falar assim, pô, posso tacar 4 milímetros mesmo, né? Então fala pra gente aí. Eu vou até complementar o que o Jansen tinha falado. Ele falou, o dentista vai olhar e falar, putz, é bulk, é fio, bulk, é flow, e ainda tem uma cor só, e ela vai mimetizar. E aí você fala, pô, eu posso colocar 4 milímetros? Então, eu posso, às vezes, uma restauração, só uma fotoativação, eu vou conseguir isso? Né? Então, realmente, como eu falei para vocês, as bulk passaram por uma grande evolução. Né? Mas aí, eu vou pedir para colocar, já está lá na apresentação aqui, um trabalho do professor Lawson. Essa é a primeira parte do trabalho dele, em que ele mostra, né, a segurança da gente fazer, sim, a fotopolimerização de 4 milímetros. Então, ele mostra quando a Carisma Bulk Flow One ela é comparada até com outras resinas muito próximas ou parecidas, com mesmas características, ela tem ali uma segurança que a gente pode trabalhar. Então, esses dados são super importantes, né? E é claro que a gente vai pensar numa fotoativação com equipamento adequado, com também uma posição adequada, no tempo, na potência certa. Caso contrário, também não existe milagre, né, no procedimento restaurador. Bom, antes de eu falar a minha posição, né, a minha réplica, eu queria agradecer a todos, queria agradecer a Regiane, a Paty, a Pamela, a Couser,
Eu sou muito honrada de estar, né, em mais um lançamento da Cuser, de trabalhar com a Cuser a minha carreira inteira, desde que eu estava na graduação, eu estudo as resinas da Cuser. Eu estou terminando meu pós-doutorado em propriedades físicas e mecânicas das resinas compostas e continuo estudando as resinas da Cuser. E trabalho somente com isso e é uma grande honra estar aqui com todos vocês hoje, tá? Com tantos professores, tantos colegas, tantas pessoas que amam as resinas e a odontologia. Bom, falando um pouquinho sobre a polimerização e a profundidade de polimerização, essa resina, como ela tem um equilíbrio, né, entre a translucidez e a opacidade, ela realmente consegue, né, nesse estudo está demonstrado, né, não só nesse, existem outros, que a gente consegue fazer, sim, a polimerização dela com 4 milímetros, gente. É incrível e realmente é inovador. Eu acho que facilita demais a nossa vida. Eu acho que todas as resinas da Cuser vêm com essa intenção de simplificar e diminuir o tempo de trabalho, né? E isso é incrível para a gente. Muito bom. Então, vou continuar perguntando para você. Você tem já uma carinha ali na Cuser, na Carisma Diamond One. Sim. E, então, você entende bem sobre esse processo de mimetização. Sim. A pergunta é sobre isso. Então, ainda falando sobre o resultado estético da Carisma Diamond One, que está o seu rostinho estampado Sim. lá, que tem essa capacidade de mimetizar a cor da estrutura dental, como é que funciona esse mecanismo de mimetização? Assim? Então, quando eu recebi a Carisma Diamond One para fazer os testes, eu também não acreditei que ela conseguiria, né, fazer essa mimetização de substrato. E quando eu fiz os testes preliminares e realmente eu vi que ela era capaz de fazer e que realmente ela veio com essa pegada de simplificação, de diminuição de passos de trabalho, né? Porque se a gente for pensar, vamos fazer uma restauração classe 1. Gente, é um procedimento complexo, né? São muitas etapas, são muitos materiais. Nós temos que ter muito conhecimento para fazer uma restauração classe 1 que tenha sucesso. E sucesso é o quê? Longevidade. Se você fez uma restauração e ela não teve longevidade, não teve sucesso, né? Então, quando você pensa em mimetização de cor, o que acontece com essa resina sensacional, que é a resina Bulk Flow One? Bom, ela tem uma característica de mimetizar o substrato. Qualquer substrato, ela tem essa capacidade de copiar. Por quê? Porque dentro dela, a matriz polimérica dela tem partículas que são esféricas e elas têm uma translucidez que faz uma cópia do substrato. Um espelhamento. Um espelhamento. Então, ela copia. Fora isso, ela tem como partículas que fazem uma refração da luz na cor vermelho e amarelo, e que são as cores intrínsecas de um elemento dentário, né? E isso faz com que a gente copie qualquer substrato. Então, é incrível mesmo, realmente acontece, e essa tecnologia ela veio assim para revolucionar a odontologia. Tanto para as restaurações, né? Eu fiz um caso clínico fazendo reconstrução de várias lesões cervicais não cariosas, né? Que hoje, né, o professor PV pode falar bastante sobre isso. E foi um sucesso. Uma única resina, eu consegui fazer. A paciente tinha lesões de lateral a segundo molar, somente com uma resina. Ela tem ela escoa super bem, não precisei praticamente fazer nenhum tipo de acabamento, somente um polimento. O professor Jansen falou que você não precisa recobrir a resina. Ele falou naqueles 10 segundinhos lá, né? E, mais uma vez, o clínico, o dentista, ele duvida, né? Ele fala assim, não, mas será? Né? Será que eu vou poder largar meu paciente no mundo para ele comer o churrasco dele, né? Sem fazer aquela camadinha de uma resina pasta por cima? Então, queria que você falasse para a gente sobre isso, que ela pode ser deixada sem a camada de resina pasta. Já ia cutucar ele aqui, falar, ô, Jansen.
né? Eu te dou os 10 segundos depois, né? Tudo bem. Mas, ó, Luiz, eu vou fazer uma pergunta para você. Pode? Vou Vai. voltar com uma pergunta. Por que a gente não poderia usar uma resina flow convencional? Não estou falando aqui de carisma. Por que a gente não poderia colocar qualquer resina flow e preencher completamente a cavidade? Poderia. Poderia? Poder, você pode. Mas o que você vai pensar em longevidade dessa restauração? O que vai acontecer com ela? A gente está falando aqui de resistência flexural. Então, a gente hoje, né, com as resinas flow, a gente não vai fazer isso de jeito nenhum. A gente vai fazer só como uma base, muitas vezes para preencher, para ocupar todo o espaço. Ok. Mas a gente pode fazer isso com a carisma. Buffalo One. Então, a gente pode preencher ela completamente. Não há necessidade da gente colocar, então, essa camada, como o Jansen falou, uma camada extra. E aí, é claro que a gente tem muito mais fácil mostrar aqui em gráficos também. Então, o trabalho daqui que eu estou mostrando já para vocês, olha, resistência aos esforços mastigatórios, né? O trabalho da professora Ellie mostrando já o quanto a gente consegue, né? Um trabalho super importante. E aí, confesso para vocês que eu fui até a literatura, eu fui até o PubMed esses últimos dias e dar uma olhada, e a gente acha outros trabalhos também mostrando resistência flexural, quando comparado com outras resinas. Então, ele tem até, por exemplo, a recomendação da ISO, por exemplo, ultrapassa os valores da recomendação da ISO. Ou seja, a gente tem uma segurança para preencher completamente a cavidade sem a necessidade de colocar uma resina pasta, vamos pensar, como uma última camada ou como uma camada maior, tá? Desde que a gente coloque um incremento aí de 4 milímetros também. E seja muito bem fotoativado, polimerizado. Sim, sempre usando, isso também é importante, a gente usar um foto Adequado. bom, de ótima qualidade, adequado, Exatamente. né, com a luzinha funcionando direitinho, pilha no último. Né? É isso aí. E lembrando que esse trabalho, né, você falou da professora Ilha, da Universidade de Munique. De Munique. Que fala da resistência flexural após termociclagem. Isso. Muito bem. Vamos lá. O PV, então, vai comentar, hein? Sim, então um detalhe importante ainda sobre essa questão, não só da ISO, é que o Dental Advisor do ano passado premiou a Venus Book Flow One. E aí tem uma questão importante para você que está assistindo de casa, é que essa premiação da Venus, na verdade, é a mesma composição da Carisma, que a Venus é a Carisma do Brasil. Em alguns países, o nome Carisma é muito forte. Por exemplo, meu pai tem 47 anos de profissão, e meu pai usa Carisma desde sempre. Imagina, cara, quanto tempo que essa marca não está aqui. Então, não faria nenhum sentido a marca Venus estar aqui. Então, foi uma estratégia, eu concordo plenamente. É uma questão só de embalagem e nome, a composição é a mesma. E o ano passado, a Venus recebeu, ou seja, a Carisma Humano recebeu o prêmio como uma das melhores resinas na categoria, inclusive Bulk Flow. Então, e aproveitando que você está falando, né, a gente está aqui num roteirinho para a gente conseguir seguir a ordem, para não deixar o pessoal lá louco. Você está conversando com o ponto Isso aqui já, deixa a Renata? gente louca. Não, eu estou última vez que eu conversando uso com o ponto. Assim, vai. Não, na verdade, para quem entende bem de tecnologia, vai amar o efeito camaleão da One. Né? A gente está falando aqui da Sueli, da Tec Ortho, que está na tela também. Cadê a Sueli? Cadê a Sueli? Está na TV, olha lá. Aí, prontinho. Pronto, a Sueli da Tec Ortho. A gente combinou umas menções aqui da plateia para tentar fazer um pouco de interatividade aqui com vocês. Né? Tinha um combinado com o Imparato, né? Parato não chegou, mas temos Sandra Calil aqui. Sandra Calil. A gente pode dizer que a Carisma não é, ela é biológica, né? Ô, Camilo, tem um SAMU ali na frente, calma, fica tranquilo. Fica tranquilo. Não estamos falando de odontologia biológica aqui. Bom, então, PV, você já sabe, né? A gente já estava falando sobre isso. Eu queria saber, então, em quais situações a gente pode utilizar a Carisma Book Flow One? Beleza. Carisma Bulk Flow One, ela pode ser utilizada para a classe 1, como muito bem colocado pela Vlad, a classe 5, lesão cervical não cariosa, principalmente quando você tem lesões com ângulo, quando você quer compensar. Tem que rodar o meu tempo aqui, depois vai falar que eu falei além. Eu não vou perder essa oportunidade. Por exemplo, quando você tem ângulos, quando você deseja controlar a tensão de contração. Nós sabemos que um dos grandes problemas da sensibilidade pós-operatória, dentre os diversos fatores de erro, está também o controle da tensão de contração.
não só a contração, mas o efeito dessa contração. E a composição química da Carisma Bulk Flow One, ela é feita para isso, exatamente, controlar a tensão de contração. Então, você pode utilizar como base, você pode utilizar como preenchimento, você pode utilizar associado a retentores intrarreticulares classe 1, classe 2, levante, por exemplo. O caso que eu até enviei para vocês foi de um levantamento depois de uma plástica gengival, eu precisei fazer uma reconstrução. E além, eu queria até conversar com o clínico que está aqui nos escutando, que realmente você pode associar uma resina flow com uma resina convencional, caso você esteja de frente para uma grande reconstrução. Outro detalhe importante é que, sabendo que a resina ela mimetiza o tecido adjacente, essa categoria de resina composta ela não funciona como pacificadora. Então, para você não cometer um erro na sua clínica, por exemplo, você está fazendo uma substituição de um amálgama antigo, uma restauração de amálgama que está ali oxidando, e vai ficar provavelmente uma tatuagem de amálgama, e ali você tem um dente escurecido. Nesse caso, antes do uso dessa resina, você vai ter que modificar a cor de fundo. Então, essas são algumas limitações das resinas compostas que vieram com a proposta de mimetizar o tecido. Se o tecido é escurecido, você tem que lembrar que ela tem uma translucidez que permite a passagem de luz. Permitindo a passagem de luz, se o tecido é escuro, ela vai ficar escura. É a única atenção que você tem que ter. Por outro lado, falando em longevidade, a resina composta, no caso a Carisma, ela possui partículas translúcidas que permitem a passagem de luz. Mas quando você vai trabalhar em grandes profundidades, o fator maior de longevidade é o grau de conversão. Eu estou olhando aqui para o Carlos Chimocal, talvez o maior nome que nós temos hoje, que estuda fatores de conversão, polimerização, equipamentos de fotoativação, né, Carlos? E posso dizer assim, com toda tranquilidade, se você quer ter sossego, se você quer ter qualidade das propriedades da resina, você tem que lembrar que a polimerização deve ser de forma efetiva. Alta intensidade, um feixe de luz correto, proximidade de luz. Lembrando que o tempo também vai ser importante. O outro fator que está associado, até deixei anotado, é para restaurações onde você tem dificuldade de inserção. Por exemplo, uma classe 3 não completa, onde você sabe que, se você tentar condensar com a resina composta, você não vai conseguir selar, retenções adicionais, zonas de faceta de desgaste, pequenas cavidades, além da odontopediatria, muito bem colocado pela Ana Cecília. Muito legal. Então, se você quer beleza e harmonia no seu sorriso sem perder a naturalidade, né, Elisa Diniz? Então, não tem escolha melhor do que essa. Muito bem, muito bem. Bom, a gente tem os casos clínicos, tá? Estamos chegando na parte prática dessa nossa conversa, para ilustrar as indicações que todos os professores falaram aqui da resina. Tá? Então, o professor Jansen preparou para a gente um vídeo, então a gente vai assistir primeiro um vídeo e depois tem um caso clínico em fotos, que aí você vai explicando para a gente, para vocês entenderem melhor como é que funciona a Carisma Bulk Flow One. Legal, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para falar sobre esse novo produto da Cooser, a Carisma Bulk Flow One, que é um excelente material, e a gente vai demonstrar um caso clínico sobre isso hoje, né? A grande vantagem de trabalhar com esse material é que a primeira coisa é que ele é uma resina flow, que é muito fácil de a gente colocar em restaurações posteriores, né? E ele vai unir duas grandes propriedades de manipulação e aplicação. A primeira, que ela é bulk, então além de flow, fácil de aplicar, ela é bulk, o que significa que a gente pode colocar em grandes incrementos, 4 milímetros de incrementos, facilita muito a nossa vida, agiliza os nossos procedimentos. E a outra grande vantagem é que ela vai mimetizar a cor, ela tem a capacidade de espelhar a cor das paredes circundantes. Então, esse é um material fantástico e hoje nós vamos demonstrar isso nesse caso clínico. Nesse caso, hoje, vamos fazer dois premolares classe 1 bem oclusal, cavidades que estão bem na oclusal dos dois premolares, tá? No 24 e no 25. Antes de fazer tudo isso, eu vou fazer um escaneamento, já fiz inclusive, e vou mapear a cor
do dente e da restauração e depois, posteriormente, da cavidade. E aí vamos restaurar com esse novo material fantástico, né? Vamos mostrar a facilidade, a tranquilidade de fazer em book e principalmente de não ter que se preocupar com a seleção de cor. Nós já removemos as restaurações, abrimos as cavidades, tiramos as restaurações antigas e aí estamos com as cavidades já prontas aí. É muito legal antes de você colocar resina, porque sempre é muito tentador usar uma resina flow, né? Então é legal, antes de colocar uma resina, você medir a profundidade da cavidade. Se existem limitações de profundidade como 4 milímetros, colocar a sonda e medir é muito importante para você não exceder a profundidade necessária. Legal? Então eu já preparei, já sondei cada uma delas, já estamos certificados que existe a profundidade adequada para usar o material, né? Que é book de 4 milímetros. Agora a gente vai fazer todo o procedimento restaurador, começando com o condicionamento ácido do esmalte. Tem bastante parede circundante aí de esmalte e dentina também. Vamos fazer só em esmalte 20 segundos. Vamos lavar bem, secar bem e colocar então o Gluma Bond Universal como um sistema adesivo universal de qualidade, que é o que melhor que tem. Legal? Depois disso, vamos já para o procedimento restaurador. Agora a gente está aplicando o sistema adesivo, né, o Gluma Bond Universal. É sempre bom relembrá-los de usar, tampa o produto, o frasco, e a gente vai aplicar agora 20 segundos ativamente, tá? Vamos esfregar 20 segundos ativamente, são 20 segundos mesmo em cada cavidade, né? E depois um jato de ar forte até não ver movimentação do adesivo. Certifique-se sempre que o seu ar realmente está seco, que muitas vezes sai muita umidade junto, legal? É isso. Prontinho, agora é só polimerizar e restaurar. Pessoal, uma vez aplicado o adesivo, já polimerizamos nosso sistema adesivo. Agora, olha que legal, nós não precisamos selecionar a cor, né? Porque já checamos a profundidade, vamos preencher toda a cavidade e não tem a etapa de selecionar a cor. Por quê? Porque a Carisma Book Flow One, ela não necessita de escolha de cor. Por quê? Na hora que aplicarmos a resina, ela vai mimetizar as cores das paredes circundantes e vai ficar na cor do dente. Tudo pronto, agora a gente vai inserir o material, é muito mais fácil, é uma flow, então muito mais fácil com a capacidade book. Então nós vamos posicionar aqui o nosso material e vamos preencher toda a cavidade, ó. Muito fácil, ele tem uma consistência, uma viscosidade muito fácil de trabalhar. Já estou colocando e olha só, terminamos. Muito fácil. Não tivemos seleção de cor, agora é a etapa de fotoativação. É muito importante você conferir a irradiância do seu fotopolimerizador, né? Então, fotos potentes, 20 segundos. Senão você vai ter que aumentar muito a exposição ou, na verdade, você vai correr algum risco de polimerização. Legal? Então é só polimerizar. É isso, pessoal. Agora terminamos a fotoativação, que é igual a qualquer outro produto. Agora vamos fazer todo o acabamento e polimento. Olha só que fácil, né? A Carisma Book Flow One é muito fácil de ser utilizada, porque é rápido de inserir, a gente não vai ter que se preocupar em selecionar a cor e agora o procedimento de acabamento é igual aos outros materiais. Fiquem aí com a foto final desse produto fantástico, Carisma Book Flow One. Muito bom, Jansen. O seu caso clínico, eu vou pedir para você pedir para passar os slides quando for para passar, como se fosse numa aula mesmo que a gente está acostumado na faculdade. Legal. Aqui o outro caso, pessoal, é exatamente uma outra situação clínica. Na verdade, eu ia fazer só os 2 premolares, aí eu vi aquele molar, radiografei e tinha uma infiltração cervical naquele molar. Pode passar, por favor? E aí, quando a gente
Já foi pro final. Jansen, só um minutinho. Você tem um copo na tua frente? Não. Ah, se você voltar, você vai chutar Perdão. o seu copo. Então eu desculpa. tirei toda a restauração e lá embaixo estava uma infiltração e estava bem escurecido. Então, a maioria dos produtos que são bulk, eles são muito translúcidos. E, na verdade, quando eu recebi todo o prospecto da Alemanha, mostrou um caso clínico que eu fiquei até assustado. Eles colocaram um pigmento marrom e colocaram um produto com mais de 2 milímetros, né, de profundidade, que 2 milímetros consegue bloquear o escuro e dar uma cor mais natural. Ou seja, elimina a necessidade de usar um opaco. Na verdade, eu olhei e falei, será que isso está certo? Eu até falei com a Paty, ela falou, é isso. Então, eu fiz os 2 pré-molares e aí testei no molar. Vocês vão ver que ficou uma pequena sombra, mas ficou bem satisfatório, se a gente pensar que eu fiz, na verdade, em 2 incrementos. Ele tinha 5 milímetros, eu fiz um primeiro incremento de 2 milímetros, mais ou menos, depois levantei 3. Tá? Então, pode passar, por favor. Então, quando eu removi, olha só como estava a dentina lá embaixo. Ela estava muito escura. Então, normalmente, quando a gente vê um caso desse do molar, você já vai abortar. Mas, para um clínico geral, de novo, a gente volta para o nosso almoxarifado, né? A gente não vai ter que ter várias resinas para bloquear. Eu não estou dizendo que ficou fantástico e espetacular, mas ficou legal, ficou satisfatório. Tá? E é muito fácil. Você vai preencher, bloqueou, né, pela profundidade, ele tem que ter profundidade. Não adianta fazer uma cárie rasa, ou, por exemplo, alguém perdeu estrutura dentinária, erosão, e está aparecendo um pouco de dentina. Se você colocar uma camada fina, provavelmente ele não vai conseguir bloquear. Mas se tiver situações como essa, o molar, lá na distal e no centro, ele tinha uma dentina escura, que normalmente a gente ia ficar com medo de fazer uma bulk, né? E aqui ele teve sucesso. Pode passar? Então, o que eu fiz? No primeiro caso do vídeo, eu também fiz, mas era um caso bem simples, mais fácil, né? Então, eu escaneei com o scanner da Prime Scan, da Dentsply Sirona, e fiz lá a medição da cavidade, mas para eliminar o fator paixão, porque a gente gosta do produto e você fica um pouco cego com os resultados. Então, são números, né? Então, você vai ver lá no fundo C4, A4, regiões bem escuras, que a gente vê onde realmente a dentina está bem escurecida. Pode passar? E depois, ó, que a gente usou o material, ele conseguiu bloquear e deu mais luminosidade. Né? Então, isso facilita muito a nossa vida. Pode passar, que é só um comparativo final. E aí a gente consegue ver assim, o comparativo das cavidades, que é onde estava escuro, aquela profundidade com um pouco mais de 2 milímetros, ela consegue bloquear. Isso realmente, para mim, foi uma surpresa. Eu nunca tinha visto um material bulk, flow, com capacidade de mimetização que entregasse resultados assim. Então, assim, é uma coisa realmente muito diferente. E para finalizar, né, além de tudo isso, não precisa de uma outra camada. Então, realmente, é uma seringa para todos os casos. Por isso que é o ano mesmo. Mais ou menos isso. Ana Cecília. A gente estava falando do Glumabond Universal, né, Paty? Não, mas ele é compatível com qualquer todos. sistema adesivo do mercado. Então, não tem nenhuma limitação ou contraindicação de usar com nenhum outro. Mas, obviamente, Glumabond Universal. E por ser uma reconstrução bulk, complementando, atingindo a camada de esmalte acima no ângulo cavo, lembrar do condicionamento com ácido fosfórico. Né? A gente tem evitado sempre o condicionamento em dentina. Eu uso o Glumabond Universal em dentina, mas lembrar sempre o condicionamento com ácido fosfórico 30 segundos no esmalte. Beleza. Mais alguma pergunta, então? O beleza foi para você que está aí na caixa de som, né, na cabine de som. Bom, eu vou pedir, então, para vocês aqui, que estão aqui ao vivo, aguardarem um pouquinho. Vocês continuam aqui com a gente, né? E para você que está em casa, que assistiu nossa apresentação, esse lançamento ao vivo com essa transmissão aqui da Carisma Bulk Flow One. Né? Eu quero agradecer você ter ficado com a gente até esse momento. Né? Muito obrigado. Depois você pode ainda... vai poder assistir depois, né? Essa live vai ficar gravada depois aí no canal da Cuser. E
Terminamos. Mas o desconto é só agora. Só O pra quem desconto. tá... Lembrando do desconto. hein? vivo. Desconto é só hoje, né? No app ou no site da Henry Schein Dental Kramer. Beleza? É isso. Tá na descrição. Está na descrição. Cara, isso aqui deixa a gente meio louca. Bom, então, gente, a gente queria agradecer aqui todos os professores pelo esse bate-papo que teve aqui. Desculpa aí o nervosismo e o ponto, porque a gente estava meio, né, até a gente entender aqui o processo. Obrigada a todo mundo que está online, que agora a gente vai se despedir de quem está online. Vamos continuar aqui com o nosso coquetel maravilhoso, nesse lugar lindo. E muito obrigada pela presença de todos. E agora vocês vão curtir o coquetel. É isso aí. Vamos terminar nas palmas.